4h14, hora da nossa entrevista do dia. Aqui no Bandeirantes acontece nesse 21 de setembro, dia da conscientização da doença do Alzheimer, uma doença que ela aos poucos vai, limitando e matando a gente, só quem já teve, Sônia, Zaidan e ouvintes da Bandeirantes, só quem já teve um caso de Alzheimer na família, e eu tive uma avó, minha avó materna teve Alzheimer, e é uma doença que de fato machuca, dia após dia, é uma doença muito complicada, e para tentar entender como lidar com pessoas que sofrem com essa doença, o Dr. Renato Anguiná, neurologista, gentilmente nos atendendo aqui no Bandeirantes Acontece, para falar sobre a importância desse dia da conscientização da doença do Alzheimer e quais as possibilidades dessas pessoas que têm familiares, amigos próximos com essa doença, como lidar com o Alzheimer, que é uma doença de fato muito complicada de se tratar, não, Dr. Renato Anguiná? De se tratar não, de se lidar, é uma doença difícil, e o senhor gentilmente mais uma vez nos atendendo aqui no Bandeirantes Acontece. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan, Sônia, Vinícius. É um prazer falar com vocês e com todos os seus ouvintes. Como eu disse, não há um tratamento, Quando eu disse difícil de tratar, eu prontamente mudei para difícil de lidar. Quando o Alzheimer aparece na família, quando há um caso de uma pessoa próxima, qual é a estratégia ideal? Como lidar? Quais os primeiros passos? Porque não há tratamento, doutor? Então, eu gosto de dizer o seguinte: existe uma diferença entre dizer que não há tratamento e dizer que não há cura. Então, ela é uma doença que não há cura, mas ela é uma doença que tem tratamento. Tem tratamento em relação ao quê? Nós não temos medicamentos ainda disponíveis no mercado brasileiro, principalmente, eu já vou explicar porque eu digo mercado brasileiro, que mudem, vamos dizer assim, a evolução da doença. Então, é uma doença que, se ela vai durar 10 anos, com medicamentos ou sem medicamentos, ela vai continuar durando 10 anos. Tá certo? Se ela vai durar 8 anos, com medicamentos ou sem medicamentos, ela vai durar 10 anos. Com cuidados, vamos dizer assim, que todos hoje nós temos, no sentido de dar conforto, dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, ela também vai continuar durando 10 anos. Então, o que nós fazemos, e isso é o tratamento, é minimizar o impacto da doença em relação ao paciente e aos cuidadores e familiares. Isso pode ser feito de muitas maneiras. Por exemplo, alguns pacientes, num determinado momento da doença, que é uma doença, como a gente já disse aqui, indiretamente longa, pode durar cerca de 10 anos, 12 anos, às vezes 8, a média por volta de 10 anos. Nesse decorrer desses 10 anos da doença, esse paciente pode ficar mais agitado, ele pode perder o sono, ele pode não reconhecer familiares. E se nós tivermos estratégias medicamentosas que façam com que ele durma melhor, com que ele fique menos agressivo, com que, por exemplo, ele não queira sair no meio da noite, ele fique mais fácil de lidar com as angústias do paciente, que ele demonstra durante essa doença, isso não deixa de ser um tratamento. Não é um tratamento curativo, mas é um tratamento que certamente leva um conforto e qualidade de vida tanto para o paciente, que é o alvo principal, mas como para os cuidadores e familiares. Sônia, alguns ouvintes participando aqui no nosso chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como o Alexandre, o Emílio, dizendo que já passaram por isso. E essa ressalva do Dr. Renato Anguiná, ela é importantíssima, crucial. Pode não haver cura, mas tratamento tem. Tratamento com qualidade de vida. Com qualidade de vida, exatamente. Inclusive, para o paciente, Dr. Renato Anguiná, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. E eu pergunto para o senhor sobre os novos tratamentos. Várias pesquisas universitárias têm dado bons caminhos aí para que essa doença seja vencida, e o foco também está na prevenção. A gente sabe que não há como prevenir, mas tem como você reconhecer sinais para que já inicie um tratamento e o paciente tenha uma melhora da qualidade de vida?
Então, Sônia, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bastante importante. Então, como eu disse, eu falei, fiz a ressalva no começo do tratamento curativo ou de mudança da evolução da doença. Na verdade, no último dia 7 de junho, o FDA, que é o órgão que regula, né, a liberação de novos medicamentos nos Estados Unidos, liberou uma nova medicação que ela é promissora, mas nós ainda não sabemos o quanto ela é promissora para uso já e venda nos Estados Unidos, que é a substância se chama aducanumab. Aducanumab, essa sigla MAB é de anticorpo monoclonal. Ele é um anticorpo monoclonal, tem muitos anticorpos monoclonais hoje no mercado, utilizados em outras doenças neurológicas, como esclerose múltipla, em doenças oncológicas, né? Então, reumatológicas, em doenças autoimunes. Então, esse medicamento ele tem uma ação bastante interessante. Ele diminui, isso está comprovado, por isso que ele foi aprovado pelo seu órgão americano, né, que é como se fosse a Anvisa americana, né, que é o FDA. Ele diminui o depósito da proteína beta-amiloide, que seria uma das causas da doença de Alzheimer. O problema é que os estudos mostram que realmente ele é eficaz para diminuir o depósito dessa proteína no cérebro. O que eles não conseguem ainda comprovar de maneira muito clara, ou muito tênue, muito fraca ainda, é que isso teria um impacto na evolução da doença de maneira realmente cabal, porque a gente vai ter que ver isso em 10 anos. Então, como não há outras opções de tratamentos que pudessem mudar a evolução da doença, essa foi uma das, vamos dizer assim, premissas para se liberar o uso da medicação, uma vez que ele é seguro e que ele promete, vamos dizer assim, fazer essa diminuição do depósito do beta-amiloide. Ele é indicado para pessoas em fase pré-clínica, ou seja, naquele muito comecinho, então precisa de um bom diagnóstico, um especialista para fazer esse diagnóstico, ou nas fases bem iniciais da doença de Alzheimer. Tá? Então, isso é a indicação desse remédio. Qual o grande problema? É que nos Estados Unidos, esse medicamento vai ter um custo de tratamento anual de $56 mil. Tá? Se a gente passar para a moeda sem pensar esse aumento ainda maior que teve nesses últimos 2 dias do dólar, mas arredondando para R$5, vamos dizer assim, por dólar, você só fazer essa conta simplesinha, né, dá milhares de reais, R$125 mil por ano, né? Muito mais do que isso, quase R$250 mil por ano, né? R$125 mil por semestre. Então é muito caro, é um remédio muito caro, né? Então não sabemos se para a realidade brasileira vai ter bastante gente que possa comprar, e mesmo na realidade americana. Vamos aguardar as evoluções dos fatos. Mas existe esse medicamento aprovado pelo FDA e já está começando a ser comercializado nos Estados Unidos. Dr. Renato Anguiná, boa tarde. Nós sabemos que há muitos casos em que não é Alzheimer, mas alguns sintomas são semelhantes, né? E eu acompanhei de perto 2 casos reais de Alzheimer, inclusive com as fases, né, muito parecidas, os lapsos, aquela impulsão de sair andando sem saber exatamente para onde, e aí é preciso muito cuidado, né, da família, de quem cuida, porque a pessoa às vezes sai andando e muitas vezes se perde, corre riscos de acidente, esse tipo de coisa. Depois a degradação maior e até que mesmo as necessidades básicas, fisiológicas básicas, a pessoa já não consegue fazer sozinha, até chegar ao óbito. A diferença estava na velocidade, né, comparando essas 2 pessoas, na velocidade em que essas etapas ocorreram. Então, minha primeira pergunta é sobre isso. Isso realmente varia de pessoa para pessoa, a velocidade, o tempo que dura cada uma das fases do Alzheimer é algo
peculiar de cada pessoa ou há um padrão? Veja bem, nós podemos falar, quando a gente pega grupos grandes, em médias, né? Mas, geralmente, os fenômenos biológicos, as doenças, tudo, elas obedecem a uma distribuição que a gente chama, em estatística, de uma distribuição gaussiana, que é aquela curva do sino, né? Em que bem o meio da curva é a média, né? Então, vamos dizer que, em média, uma pessoa vai ter uma evolução da doença por volta de 10 anos. E isso é fácil a gente pensar em pesquisas, né, que são feitas eleitorais, que eles pegam lá, aí tem o desvio padrão, que é a margem de erro, que pode ser, por exemplo, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então, vamos dizer assim, que seja 10 anos, e, no caso aí, seriam mais ou menos 2, ou seja, de 8 a 12 anos. Mas existem pessoas que evoluem, que aí já estão bem no rabichinho dessa curva, que é, vamos dizer assim, mais desvios padrão, que podem, por exemplo, ter uma evolução em 5, 6 anos. E algumas outras pessoas, eu tenho pacientes que isso já pude testemunhar, que evoluíram, por exemplo, com 14 anos, até o óbito, desde o diagnóstico até o óbito. Então, existem as variáveis, que a gente chama, que são idiosincráticas, ou seja, de cada pessoa, né? Mas a média da população vai ter uma evolução mais ou menos de 10 anos, mais ou menos 2, entre 8 e 12 anos, né? Mas é óbvio que essa é muito bem colocada a sua pergunta, porque realmente existe uma variação de um indivíduo para indivíduo, né? Existem pessoas que isso acontece até, inclusive, em oncologia. A gente tem as médias de evolução de um determinado tipo de tumor, por exemplo, né? E existem pacientes que evoluem mais rápido na progressão daquela patologia, daquele tumor, e existem pacientes que, vamos dizer assim, arrastam a evolução da doença por muito mais tempo. Isso, vamos dizer assim, são os padrões que estão fora da média, tanto para menos como para mais. Doutor Renato, e com relação a diagnósticos precipitados, né? E às vezes as pessoas saem dizendo, fulano está com Alzheimer, Beltrano está com Alzheimer, e às vezes não é Alzheimer, né? Uma perda de memória por outros fatores, às vezes até a idade. E o senhor tem, na sua experiência clínica, tem visto casos assim, que as pessoas acreditam que é Alzheimer e não é, há algumas semelhanças apenas? Veja bem, com certeza, é muito comum pacientes virem pedir uma segunda opinião. Muitas vezes passam por médicos bastante, vamos dizer assim, competentes, independente do tempo de formado, mas a competência não tem só não é ligada a isso, mas pessoas com uma formação boa para se fazer o diagnóstico, e vem com o diagnóstico, a gente só confirma, vamos dizer assim, o diagnóstico que já tinha sido feito por outro colega. Mas ocorre também aqueles casos em que a segunda opinião vai divergir da opinião do outro colega. Isso é natural em medicina, né? Nós temos que lembrar duas coisas. Que de todos os quadros demenciais que envolvem a parte cognitiva, 50% são Alzheimer, mais ou menos 50% são Alzheimer, e 50% são outras demências, onde a gente inclui demência vascular, demência por corpos de Levy, essas duas são as mais comuns, além do Alzheimer, demência frontotemporal. Hoje, em pacientes ou pessoas que têm traumas repetitivos, nós temos que incluir a hipótese diagnóstica da encefalopatia traumática crônica, que é comum em jogadores da NFL, em lutadores de boxe, já há casos, inclusive, no nosso futebol, né? NFL, futebol americano, então hóquei, essas lutas marciais aí de MMA, então todas essas coisas têm que estar nos outros 50%, né? Então o médico ele tem que estar, vamos dizer assim, municiado de conhecimento e de saber quais são os caminhos diagnósticos para que ele deve seguir para fazer um bom diagnóstico, para fazer os diagnósticos diferenciais entre a doença de Alzheimer e esses outros tipos de quadros degenerativos cerebrais que levam ao impacto cognitivo e às demências. Isso vai ser fundamental agora em relação até essa medicação nova, que, veja bem, a indicação
para a doença de Alzheimer, só para a doença de Alzheimer, tá? Em fases bem pertinho de se começar a doença, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, ou nas fases muito iniciais da doença. Então, o diagnóstico vai ter que ser preciso. Então, tem que ser um médico que vá, isso já deve ser assim, mas ainda vai ficar mais agudizado por um medicamento caro, que vai ter que exigir mais precisão no diagnóstico para a sua utilização. O quinto sinal da Rádio Bandeirantes está marcando 4h30. Dr. Renato Anguiná, neurologista, gentilmente atendendo a nossa reportagem aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre esse assunto tão pertinente que gerou muita repercussão aqui no nosso chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com pessoas se identificando com a causa do Dia da Conscientização da Doença do Alzheimer. Dr. Renato Anguiná, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Bom, eu que agradeço, mais uma vez deixo aqui o meu abraço para você, Vinícius, para a Sônia e para o Zaidan. É uma honra poder participar do programa com vocês, né? E um abraço a todos os seus ouvintes. Um abraço para o senhor. 4h31. Rede Bandeirantes de Rádio.